Por isso do comprometimento, de um olhar multidisciplinar para a questão desse desenvolvimento, do nosso todo, do nosso integral. Gente, que bom que vocês estão aqui comigo. Eu me chamo Mariângela Pós, sou doutora em educação e hoje eu venho conversar um pouquinho sobre marco de desenvolvimento, questões do desenvolvimento infantil, questões do desenvolvimento da primeira, da segunda infância, da entrada na adolescência, como fica tudo isso para a gente poder entender um pouquinho esse funcionamento do sujeito. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe no final, comente também, deixe seu comentário. Isso é muito válido. Bom, essa questão, marco de desenvolvimento, tem um documento e esse documento é sobre o aspecto de como nós vamos observar a questão do desenvolvimento do sujeito. Como ele se desenvolve de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, 3, 4 a 6 anos, de 7 em diante, na questão realmente de como ele se desenvolve e qual é a expectativa quanto os movimentos, tanto os movimentos motores, quanto as questões afetivas, as questões psicológicas, as questões da linguagem, as questões inclusive pedagógicas do aprender para o desenvolvimento dentro desse espaço que é tão importante de vida. Então, o marco do desenvolvimento, ele dá uma ideia daquilo que a gente pode perceber nas crianças, no adolescente e na fase adulta. Mas a grande preocupação é ficar enraizado nesses marcos do desenvolvimento, nesse parâmetro, nesse padrão de desenvolvimento. Mas isso é importante para a gente ter uma ideia de como o sujeito vai funcionando. Então, de 0 a 3 anos, o sujeito, ele começa, então, ele faz a sucção no peito, ele começa a olhar para as pessoas, ele começa a olhar os objetos. Exemplos muito superficiais eu estou trazendo, mas para você entender que todos os movimentos motores, os movimentos que envolvem a questão afetiva, os movimentos que envolvem a questão da linguagem, utilizando todo o movimento que nós temos dos nossos 5 sentidos, que vai desenvolver, sim, todo o movimento desse sujeito, tanto o corpo quanto a questão cognitiva. Então, que estão todas interligadas. Então, a necessidade de olhar e explorar isso, ele se faz necessário para todas as pessoas que estão convivendo com uma criança. Isso é fundamental. Então, entender como acontece o desenvolvimento. Por isso que eu falo sempre um ponto muito fundamental. O professor tem que entender sobre desenvolvimento, especialista tem que entender sobre desenvolvimento, para perceber que uma criança de 0 a 3 anos, ela já pode estar fazendo isso. Se ela não está fazendo e ainda não foi estimulada, se estimula, se desenvolve, se permite que essa criança possa explorar o ambiente, explorar o seu corpo, fazer com que ela possa conhecer de uma forma criativa. A partir do momento que eu tenho toda essa visão que a criança, para ela, está sendo permitido que ela consiga se desenvolver dentro da questão psicomotora, se desenvolver dentro das questões da linguagem, se desenvolver quanto às questões da visão, a questão do paladar, a questão da audição, as questões do tato, de pegar, as questões sensoriais, eu estou estimulando, eu estou desenvolvendo junto com ela e percebendo como está esse desenvolvimento biológico, orgânico. E se eu noto que tem coisas que ainda estão com maior dificuldade, nós vamos notando, nós vamos sinalizando, nós vamos observando e isso faz com que nós possamos, sim, desenvolver um trabalho multidisciplinar, isso estou falando bem numa linha psicopedagógica, pedagógica, para sinalizar para essa família que estamos observando isso.
A escola é um campo maravilhoso para poder perceber essas situações. Então, Piaget já dizia sobre as questões das estruturas, né? Então ele traz essas estruturas, ele traz os estágios, e essas questões que antes ele não falava estágio, ele falava estádios. Então, quando a gente percebe tudo isso, como a criança ela vai se desenvolvendo, nós vamos sinalizando. Por isso do comprometimento, de um olhar multidisciplinar para a questão desse desenvolvimento, do nosso todo, no nosso integral. Tem um livro também muito interessante que é a maturidade escolar. É como nós percebemos a maturidade do sujeito para fazer algo. Ele tem maturidade para fazer isso. Então vamos explorar, vamos desenvolver com ele isso. Vamos provocar esse aprender. Desenvolvimento, quando é realizado, ele não retorna. A pessoa se desenvolveu nessa área. Tem como ela regredir? Não. Quando acontece algo que o desenvolvimento, ele aparentemente ele retrocedeu, aí é bem grave a situação, algo aconteceu, tá? Mas isso não acontece. A pessoa se desenvolveu. Deus já está desenvolvida, já está desenvolvendo, a gente se desenvolve e vai se desenvolvendo o tempo todo, e a criança também, o adolescente também. Então, esse marco do desenvolvimento, ele vai te dar essa ideia. E a importância dos professores do psicopedagogo saber sobre desenvolvimento. Então, o que uma criança de 0 anos nasceu agora? O que ela pode fazer? O que ela faz? Uma criança com 1 aninho, ela pode engatinhar, ela já pode se segurar em objetos, ela pode olhar, ela pode escutar diferente. Então, vocês vejam que os 5 sentidos, eles são usados o tempo todo, e como nós temos que explorar. Por isso que não podemos dar telas, TV, visual muito para a criança, porque a criança ela precisa buscar esse desenvolvimento. Então, quando a gente vai entendendo esse marco do desenvolvimento, esse desenvolvimento geral, a gente entende como nós temos que explorar e permitir que o sujeito amplie. Aquilo que a abordagem peckleriana fala, que é maravilhoso, né? A questão de brincar livre. E a importância da primeira, da segunda infância, da adolescência, a importância desse desenvolvimento de pegar, de achar, de criar, de encaixar, de explorar, de fazer acontecer, deixar a criança fazer. Então a gente vai entendendo. Antigamente, as famílias, elas tinham vários filhos, elas acabavam comparando. Esse, nessa idade, já estava fazendo isso. O outro não estava ainda, mas... Opa, está acontecendo alguma coisa. Já criava um alerta. Então, para os professores, para o psicopedagogo, para os especialistas também. Então, a gente não quer dizer que a gente tem um padrão do desenvolvimento. A gente tem um olhar sobre o desenvolvimento. Olhando para isso, nós vemos o funcionamento. Nós temos que explorar mais aqui. Estou explorando. Não está dando ênfase, não está dando vazão. Esse desenvolvimento não está vindo, opa, liga o alerta, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos encaminhar para quem? Vamos pedir ajuda, vamos conversar, vamos analisar. Então, o marco do desenvolvimento, ele serve para isso, para a gente entender o desenvolvimento do sujeito. Ele é fundamental? Sim, saber sobre desenvolvimento é fundamental. Saber sobre desenvolvimento é fundamental. Então, psicopedagogo, professor, especialista, multidisciplinar, fono, nutricionista, fisioterapeuta, musicoterapeuta, neurologista, pediatra de desenvolvimento. Então, a gente sempre está fazendo esse trabalho multidisciplinar para ajudar cada vez mais esse entendimento, desse olhar de como a criança se desenvolve. Então, quando ela chega ali por volta dos 6 anos, 5 anos, 6 anos, então ela já vai se aprontando para a questão da alfabetização. Então, a gente entendendo sobre desenvolvimento, nós entendemos também em que fase ela está. Tanto quanto a questão documental, quanto a questão de entender os teóricos que falam e estudam sobre desenvolvimento. Então, essa é a importância do marco de desenvolvimento. Não ficar enraizado no marco de desenvolvimento, mas saber sobre maturidade. Maturação, eu sempre falo sobre isso, né? E eu trago
de Piaget, da questão da epistemologia genética, né? Transmissão social, experiências sociais, a questão do biológico, do orgânico e esse equilíbrio que vai dar para tudo isso para entender as fases dos desenvolvimentos estruturantes do sujeito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui, deixe nos comentários que com certeza responderei. Um abraço, Deus abençoe e tchau, tchau!